milionário choca ao acordar e reconhece a mendiga negra que salvou seu filho do racismo. Era um dia como qualquer outro para Eduardo Lima, magnata da tecnologia e dono de uma fortuna impensável. Ele despertou em sua cama de seda, cercado por obras de arte e móveis de design. O sol penetrava as cortinas grossas, mas a luz não conseguia iluminar a escuridão dentro dele. Seu mundo era de glamour, mas seu caráter, isso era outra história. A arrogância corria em suas veias como um veneno, e ele não hesitava em menosprezar aqueles que achava inferiores. Enquanto ele se espreguiçava e pensava em mais um dia de negócios, uma figura solitária apareceu em seu jardim. Era uma mulher. Ele franziu a testa e se aproximou da janela. O que viu fez seu coração parar. Era Maria, a mendiga negra que anos atrás se tornara uma heroína em sua vida. O choque foi colossal. Lembranças de um incidente horrível voltaram. Seu filho, Daniel, apenas 5 anos, havia sido vítima de um ataque racista. Maria desafiou os agressores, defendendo seu pequeno com uma bravura que Eduardo não se atreveria a exibir. Como ela pudera acabar naquelas ruas, tão distante da vida que ele levava? Maria não era apenas uma estranha qualquer, mas o reflexo de suas falhas e hipócritas convicções. O tempo havia sido cruel com ela. Suas roupas eram simples e desgastadas. E o olhar dela, antes tão vibrante, agora emanava uma resiliência que só a dor pode forjar. Os olhos de Eduardo, que um dia brilharam com o desprezo, agora estavam cheios de culpa e confusão. Ele hesitou. O que deveria dizer? O que poderia fazer? O clima tenso e opressivo envolveu os dois. A memória da coragem dela se misturava ao repúdio que ele sentia pela situação atual. Ela sabia coisas que ele ignorava. Segredos que nunca lhe contara sobre aquele dia fatídico. O choque em seu peito se intensificou. Mas uma pergunta ardia em sua mente. Por que ela estava ali, diante de sua mansão? O que a teria trazido de volta? O passado não era só uma lembrança. Era uma condenação. Antes que pudesse formular uma frase, o telefone tocou, ecoando como um sinal do destino. Eduardo atendeu, buscando disfarçar o coração acelerado. A voz do outro lado da linha era crua e direta. Seu filho está em apuros. Precisamos agir rápido. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas a de Maria também. Ele sentiu um nó na garganta, uma urgência desconhecida crescendo dentro dele. A presença dela o desafiava a olhar para sua vida com outros olhos. Uma vida de privilégios e excessos aos quais tinha se rendido, enquanto Maria, em sua simplicidade, guardava um vínculo familiar que ele jamais sonhou. Tudo estava prestes a mudar. O que ele faria com essa revelação? Ele estava preparado para enfrentar as verdades que o cercavam? E o que mais estava escondido na profundidade do passado deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A urgência que se formava no ar deixava Eduardo em um estado de alerta. O coração batia forte enquanto ele tentava organizar os pensamentos confusos. Maria estava diante dele, o símbolo de sua hipocrisia. E havia algo mais em jogo agora, algo que ia além do passado. Eduardo, a voz dela era um sussurro, quase um pedido de perdão. Eu vim aqui pelo Daniel. Ele está em perigo. As palavras dela eram uma lâmina afiada,
cortando a confusão que cercava o magnata. Uma sombra de medo cruzou seu rosto. O que haveria acontecido com seu filho? O telefone continuava a tocar. O som se tornava uma constante agonia na mente dele. Ele precisaria atender, mas o olhar de Maria o prendia no lugar. O que aconteceu? Ele questionou, a tensão aumentando. Naquele instante, uma sirene, ao longe, preencheu o silêncio. Eduardo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Tem alguém atrás dele, Eduardo. Uma gangue quer vingança. É por isso que eu tô aqui. Eu posso ajudar, mas precisamos agir rápido. Maria falava rápido, quase em pânico. Eduardo piscou, confuso. O que ela sabia que ele não sabia? De repente, tudo o que ele tinha construído parecia frágil. Mas antes que ele pudesse dizer algo, um grito ecoou na rua, seguido de barulhos de corrida em direção à casa. Eduardo se virou e da janela viu uma cena que o fez congelar. Daniel corria, mas não estava sozinho. A gangue! Ele viu 3 meninos mais velhos, seus rostos distorcidos em ira, gritando, segurando paus e pedras. Daniel! Eduardo soltou, o instinto de pai despertando. Ele não pensou 2 vezes e correu em direção à porta. A adrenalina corria em suas veias. Ao atravessar o jardim, ele notou algo que fez seu sangue ferver. Um dos meninos, um garoto esquelético, com cabelo desgrenhado, era um amigo de Daniel. Ele se chamava Lucas. O que você está fazendo com meu filho? Eduardo gritou, o tom grave ecoando em sua voz. O olhar de Lucas se endureceu. Ele é um covarde. Ele não pertence a nós. Os outros meninos riram, a crueldade vibrando no ar. Foi aí que Eduardo percebeu. Ele fechou os olhos, lembrando da frase que nunca havia considerado. Seu filho está em apuros. Precisamos agir rápido. A ligação agora fazia um sentido terrível. Maria havia lutado por Daniel, e ele a havia ignorado. Mas a coragem dela havia se tornado uma sombra na sua mente. Como um raio, um pensamento iluminou sua consciência. Por que você está aqui, Maria? O que você não me contou? O silêncio fez o ar vibrar. Ela hesitou, então sussurrou. Eu sou mais do que uma mendiga, Eduardo. Eu sou a mãe dele. As palavras eram uma bomba, estourando em 1000 pedaços. Eduardo parou, o choque atravessando seu corpo. Ele a olhou, cada detalhe dela se tornando claro. A dor dela, as marcas que a vida havia deixado. Não, isso não pode ser verdade. Ele não queria acreditar, mas tudo fazia sentido agora. Ela havia estado perto. Ela havia protegido Daniel porque era seu. O desespero tomou conta dele. Enquanto a confusão se instalava, os meninos avançavam. Ele sentiu a urgência, o nó na garganta apertar. Daniel! Gritou novamente, sentindo seu mundo prestes a desmoronar. E pela primeira vez, Eduardo compreendeu. O lugar que ele deveria proteger, deveria amar, estava à beira do abismo, e ele era o responsável por isso. Enquanto corria em direção ao filho, as palavras de Maria rangiam em sua mente. Você precisa escolher, Eduardo. Você pode salvar seu filho ou ficar preso ao seu próprio orgulho. Coração acelerado. Eduardo não sabia qual era o objetivo agora. O que a revelação sobre Maria significava? O que ele faria se Daniel estivesse em perigo? Ele precisava decidir, e rápido. O futuro deles estava em jogo, mas a verdade era um enigma que ele ainda não havia decifrado. O que viria a seguir seria uma batalha que mudaria tudo. Enquanto Eduardo corria em direção a Daniel, a adrenalina pulsava em suas veias. O grito do filho ecoava como um eco distante, mas a visão da gangue ameaçadora se aproximava, e ele sabia que cada segundo contava. O coração batia pesado, uma mistura de desespero e raiva. Daniel! A voz dele saía mais alta agora, furiosa, determinada.
Com a cabeça cheia de perguntas, ele mal se lembrava das palavras de Maria. A revelação a tinha atingido como um soco no estômago. Mãe dele? Como isso foi possível? Mas não havia tempo para especulações. Ele precisava agir. Quando finalmente alcançou o garoto, a cena o paralisou. Daniel estava cercado, a respiração inquieta. Os meninos da gangue riam, uma risada cruel que cortava o ar. Mas não era só isso. Uma figura alta e ameaçadora se destacou dentre eles. Era Carlos, um jovem conhecido na vizinhança. Seu olhar, cheio de ódio. A raiva em Eduardo estava prestes a explodir. Carlos, o que está acontecendo aqui? Eduardo gritou, enfrentando a situação. O garoto de olhos sombrios virou-se expressando desprezo. Seu filho nunca vai ser como nós. Ele é diferente. Ele não pertence a este lugar. As palavras soavam como facadas. Eduardo sentiu sua própria fragilidade. Daniel não precisava ser defendido de seus colegas. Precisava de um pai. E isso ele não havia sido. Mas havia algo mais. Quando Eduardo olhou para Maria, ela estava paralisada, a expressão carregada de ansiedade. Maria, o que você sabe? O que você não me contou? O silêncio entre eles era denso. De repente, o barulho de sirene se aproximou. E um carro da polícia parou abruptamente na frente da casa. Eduardo assistiu em estado de choque. Não podia acreditar que estava perdendo o controle da situação. Daniel olhava desesperado, enquanto Carlos e os outros meninos recuavam. O clima mudava. A polícia estava ali. Quando os oficiais saíram, uma mulher surgiu, sua presença imponente e familiar. Eduardo viu o olhar conhecedor nos olhos dela. Era Raquel, sua esposa. Ela havia chegado, e sua expressão dizia tudo. Eduardo, o que está acontecendo aqui? A situação era confusa, e o coração dele acelerou com o choque. Raquel, ele começou, mas as palavras não saíam. Ele estava em um pesadelo. A mulher que ele amava acabara de entrar no meio de uma situação insustentável. E a verdade sobre Daniel estava prestes a se revelar. Você não pode deixar que ele saia assim, Eduardo. Daniel precisa de mim, precisa de uma família. E você está colocando tudo em risco. Raquel gritou. E naqueles olhos, Eduardo percebeu que ela sabia mais do que tinha revelado até agora. Você sabe, não sabe? Você sabe que Maria é a mãe dele. A confissão escapou da boca dele com um grito de desespero. O silêncio se abateu. A multidão parou, os murmúrios começando. O coração de Daniel disparou, perdido naquele turbilhão de emoções. Raquel olhou para Maria, seus olhos um misto de raiva e medo. Você não pode fazer isso! A transformação no ambiente foi palpável. O que deveria ser uma simples defesa do filho se tornara uma batalha de verdades não contadas. É hora de você ouvir a verdade, Eduardo. Maria disse, a voz firme, enfrentando os olhares de todos. Daniel merece saber quem ele realmente é e quem realmente está aqui por ele. Era um ato de coragem, mas também de desespero. As palavras a fizeram parecer ainda mais forte e vulnerável ao mesmo tempo. Não, Eduardo precisava proteger Daniel de toda a confusão. Mas agora com a polícia, com Raquel e Maria à sua frente, ele percebia que não poderia mais ignorar a realidade. Tudo o que ele tinha construído estava prestes a desmoronar. Cada vínculo, cada mentira, tudo exposto à luz. Enquanto o caos se desenrolava, algo dentro dele cedeu. Ele não sabia como resolver isso, mas uma coisa era certa. A vida deles nunca mais seria a mesma. O futuro que ele havia imaginado para sua família estava prestes a cair por terra. E a única coisa que restava era enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O olhar de Daniel, cheio de esperança, atingiu Eduardo como um soco. Ele enxergou a fragilidade do seu filho, a incerteza. E naquele momento, a certeza de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais a verdade esconderia? Eduardo sentiu que o mundo girava enquanto a verdade pairava no ar. A revelação de Maria, como um raio, iluminou um campo de sombras que ele preferia ignorar. O choque ainda reverberava, e a confusão o envolvia como uma neblina densa.
Raquel encarava com os olhos arregalados, um misto de dor e raiva. Como você pôde esconder isso de mim? O desprezo estava evidente na voz dela. Mas antes que Eduardo pudesse responder, um grito cortou o ar, como um alarme. Era uma mulher da multidão. Eles estão se aproximando. Os moradores da rua, que antes observavam em silêncio, agora estavam agitados. Os murmúrios tornaram-se pânico. Eduardo virou-se para ver a gangue se aproximando novamente, desta vez acompanhada de outros jovens, seus rostos conhecidos. Daniel. A voz de Eduardo voltou a ecoar. Mas desta vez a urgência parecia estar misturada a um medo profundo. Ele viu Carlos na frente, com um olhar de vingança, e atrás dele, uma figura que fez seu coração parar. Era a Júlia, a melhor amiga de Daniel, com uma expressão de desespero. "Eduardo!" gritou ela, apanhando a atenção de todos. "Você precisa saber a verdade. É sobre o dia que Maria salvou o Daniel. O caos aumentou, mas a voz de Júlia era clara e cortante. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo, e Eduardo sentiu o nó na garganta apertar. Eles foram atrás de Daniel porque ele estava brincando com um garoto da escola que não faz parte da nossa turma. Eles querem que ele se afaste." O medo na voz de Júlia refletia a gravidade da situação, mas então ela fez uma pausa, como se pesasse suas palavras. "Maria, você nunca disse que era a mãe dele." A multidão sussurrava e a tensão aumentava. Eduardo se virou para Maria, pronto para explodir em perguntas, mas Júlia continuou, determinada. "Há mais, Eduardo. O dia em que Maria defendeu o Daniel não era só uma briga. O garoto que atacou Daniel era irmão de Carlos." As palavras de Júlia atingiram Eduardo como um soco. Tudo fazia sentido. O ódio, a sede de vingança, era pessoal. "O que você está dizendo?" Eduardo precisava de mais, de algo que fizesse este pesadelo ter um pouco de lógica. "Carlos sempre quis se vingar, desde aquele dia. Ele se sente desprezado por você, porque você não deu atenção à turma. Isso tudo é sobre poder." Júlia olhou nos olhos de Maria, que agora se mostrava lutadora, mais assustada. "Você precisa contar a ele. Daniel deve conhecer a verdade de quem ele realmente é." O tempo parecia se arrastar. Eduardo não sabia o que fazer. Raquel soltou um grito: "Cuidado!" E quando todos olharam na direção da gangue, um dos meninos estava segurando algo, isca-pisca e reluzente. Era uma faca. O clima estourou. Antes que Eduardo pudesse reagir, Carlos avançou. "Vocês se acham acima de todos. Vou fazer com que seu filho entenda que no nosso mundo nem tudo é um conto de fadas." O homem forte andava em direção a Daniel, e Eduardo sentiu a determinação queimar dentro dele. Ele não podia permitir que aquilo acontecesse. "Vá embora! Agora!" Eduardo gritou, mais para si do que para o filho, mas o grito libertou um velho instinto, o de proteger. Ele avançou, bloqueando a passagem. O impacto foi monumental. Daniel olhou para o pai, a confusão misturada ao medo. "Eu sou seu pai. Ninguém vai machucar você." A declaração ecoou, carregada de pânico e amor. Mas enquanto Eduardo estava totalmente concentrado no conflito, algo explodiu. Um barulho ensurdecedor. Um tiro disparou. E tudo parou. O mundo parecia ter congelado. O olhar de todos se voltou para o que acontecia. O pânico tomou conta da multidão novamente. Mas Eduardo estava paralisado. Cenários de dor e perda girando em sua cabeça. O que significava aquilo? O que realmente estava em jogo? O caos reinou enquanto a sirene da polícia soava. A verdade que estava para ser revelada agora parecia quase irrelevante. O que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo novamente. A fragilidade de cada laço, cada revelação passada, poderia ser completamente obliterada num segundo. O que mais estava escondido sob a superfície? O futuro deles estava mais em jogo do que jamais estivera. E a verdade que um dia os ligou poderia agora ser a responsável pela maior tragédia de suas vidas. O tiro ecoou como um trovão,
cortando o ar e fazendo todos congelarem. Eduardo parou, o coração quase pulando pela boca. Daniela tremia e o olhar de Carlos, antes cheio de fúria, agora estava estampado de surpresa e medo. O caos se espalhou como uma mancha de tinta e a multidão começou a gritar, a confusão tornando-se acompanhamento da cena terrível que se desenrolava. Eduardo olhou em volta, os olhos cheios de desespero. O pânico tomou conta. Ele segurou seu filho com força, como se disso dependesse a vida dele. A sirene da polícia se misturava aos gritos, mas tudo ficou em segundo plano quando uma nova figura apareceu na cena. Era um homem alto, de aparência ameaçadora, que se destacou da gangue e caminhou em direção a eles. Eduardo não conseguia acreditar no que via. Era Júnior, o irmão de Maria, o mesmo que havia desaparecido anos atrás, deixando um rastro de mistério na vida dela. Ele nunca imaginou que o veria ali, em meio a toda aquela confusão. O choque fez seu estômago se revirar. Júnior olhou para Eduardo com uma raiva que parecia ter sido cultivada ao longo do tempo. Você destruiu a vida da minha irmã. A voz dele era grave, cheia de veneno. A multidão se aquietou, todos os olhos fixos na cena, como se estivessem diante de uma peça de teatro sombria. A vida dela? Eduardo perguntou, a indignação ardendo em seu peito. Ela se tornou uma mendiga. Você tem noção do que fez com ela, Júnior? Mas Júnior não se importava. Ele estava alucinado pela dor e pela fúria. Ela se sacrificou por você e seu filho, e você a descartou como se fosse nada. Ele gesticulou com a mão, apontando para Maria, que parecia perdida em seus próprios pensamentos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que estava acontecendo? Eduardo tentava juntar as peças, mas a cada momento, passos a mais pareciam levá-lo mais longe de entender a verdade. A revelação de Júnior pesou no ar. O que Maria havia escondido? O que mais estava enterrado sob o lodo das mentiras? Eduardo, escute! Maria gritou, sua voz cheia de desespero, tentando atravessar a barreira do pânico. Ele não sabe da história toda. Júnior, cala a boca, não é assim que se resolve. O desespero dela era palpável, e Eduardo, percebendo a fragilidade da situação, tentava pensar rapidamente. E então, como se tudo estivesse premeditado, Júnior engatilhou a arma e apontou para Eduardo, sua raiva concentrada, pronta para explodir. Você nunca vai entender. O que aconteceu não é só sobre você e seu dinheiro. O coração de Eduardo disparou. Um estalo de madeira podia ser ouvido enquanto o mundo ao redor se tornava um turbilhão de emoções descontroladas. A vida deles é só um jogo para você, não é? Júnior continua, as palavras cortando como lâminas. Só que para mim é pessoal. Para Maria é tudo. O caos aumentava. A multidão estava em choque. Olhares de medo e surpresa cruzavam-se, aumentando a tensão. Enquanto isso, a sirene da polícia crescia, inchando o clima de urgência. Eduardo sabia que precisava agir. Pelo amor de Deus, Júnior, não faça isso. Sua voz soou natural, mas dentro, um sentimento de desespero o envolvia como uma tempestade. O que você vai ganhar com isso? Isso não vai trazer sua irmã de volta. E enquanto essas palavras saíam de sua boca, a realidade dela ecoou em sua mente. O que Júnior sabia, que ele não sabia. O que nem mesmo Maria havia revelado. O ar estava espesso com a expectativa, e o futuro de todos parecia um fio prestes a se romper. O que mais poderia acontecer? No auge da tensão, um disparo foi ouvido. Mas não era Júnior, não era Eduardo. Era a polícia, na tentativa de tomar controle da situação caótica. O que ocorreria a seguir deixaria todos em um limbo, sem saber quem era amigo e quem era inimigo. Porque a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que viria em seguida mudaria para sempre cada um deles. O tiro ecoou e o tempo parecia estagnar. Eduardo segurou Daniel. Com firmeza,
o coração disparado. A multidão estava em choque, olhos arregalados. Júnior mantinha a arma levantada, os devidos olhares divididos entre a adrenalina e o medo. Mas o que aconteceu em seguida ninguém poderia prever. Uma explosão de luz brilhou por entre as árvores do jardim. Um carro preto, em alta velocidade, deslizou para a cena. Um estrondo ensurdecedor ressoou enquanto a porta do motorista se abria e uma figura encapuzada saltava para fora, correndo em direção a Júnior. Era como um filme de ação, mas a realidade era ainda mais chocante. A figura se revelou um agente da lei, a farda reluzente à luz do sol. "Solte a arma, agora!" O tom era autoritário. A pressão coletiva aumentou. Jacob, o velho amigo de Eduardo, que trabalhava como policial, estava lá. Com sua presença, a tensão estalou no ar. Mas Júnior não parecia disposto a se render. "Não vou deixar. Ele vai pagar por tudo o que fez." Roar parecia um animal encurralado. O desespero na voz dele cortou a atmosfera tensa. Até que, do nada, algo inusitado aconteceu. Uma mulher, avassaladora em beleza, surgiu do carro. "Júnior, não faça isso." A voz dela ressoou, mas a surpresa foi geral. Era Gabriela, a ex-namorada de Eduardo, aquela de quem ele nunca esperou ouvir falar novamente. O tempo parecia se afastar e o cabelo dela esvoaçava ao vento, pele reluzente à luz intensa. Mas o que ninguém sabia era que Gabriela carregava uma revelação devastadora. "Você não precisa disso. Há algo que você não sabe." Ela gritou, em um tom que capturou a atenção de todos. A aflição na voz dela era palpável. Júnior hesitou, a raiva virando confusão. Eduardo olhou para Gabriela, seus pensamentos correndo como uma tempestade. "O que você está fazendo aqui?" O desespero dele misturava-se à alegria da surpresa. Poderia ser uma oportunidade. Como ela se encaixava nessa confusão toda? "Não é hora de discutir isso, Eduardo. Mas eu tenho que contar a verdade sobre Daniel." O pânico em seus olhos fez a respiração dele falhar. Ele sentiu um nó na garganta. O que ela poderia ter a dizer que mudaria tudo novamente? "Ele não é apenas seu filho, Eduardo." As palavras dela foram uma bomba. O ar ficou pesado. "Ele é meu filho também." A revelação pendia no ar, e a multidão começou a murmurar em choque crescente. Eduardo ficou paralisado, a realidade lentamente se desdobrando em sua mente. "Como? Quando?" Júnior, atordoado, olhou entre eles. "O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade." O tumulto aumentava e todos pareciam atordoados, perdidos em suas próprias confusões. Daniel, no meio disso tudo, observava tudo em silêncio. Gabriela continuou a voz firme. "Eu não sabia que você havia se casado, mas quando descobri que estava grávida, pensei em te procurar. Não consegui. Ponto. A vida se encarregou de nos separar. Mas Daniel é meu filho também." O choque na multidão era palpável. Uma onda de murmúrios e suspiros. "Você pode estar mentindo!" Júnior gritou. Mas algo na expressão de Gabriela mostrava sinceridade, dor e desespero. Eduardo se lembrou das tardes que passou com ela. O amor e o medo de perder a conexão. Agora, tudo se entrelaçava. Como ele podia ter ignorado aqueles fragmentos de vida? As sirenes soavam cada vez mais perto. E o tempo corria. "Estamos correndo o risco de perder todos nós se não pararmos isso agora", gritou Jacob, o policial, tentando restaurar um pouco do controle. Mas era tarde demais, o que se traduzia em palavras. Agora deixava brechas insustentáveis. O futuro havia se tornado um emaranhado de mentiras e segredos. Eduardo olhou fundo nos olhos de Daniel, desamparado. O que isso significava para eles? A verdade poderia salvá-los ou destruí-los. O futuro estava nas mãos de uma revelação que mudaria tudo, e a única certeza era que ninguém sairia ileso dessa situação. O que mais estava escondido? E qual o impacto que isso teria nas suas vidas? As perguntas retumbavam na mente de Eduardo, enquanto o caos estourava ao redor. Um tumulto que poderia desmoronar a vida que ele conhecia. E tudo isso por causa de um segredo que agora dançava no limite do desespero.
O tiro ecoou, e Eduardo ficou paralisado. O olhar de Júnior mudara, e a tensão no ar parecia uma bomba prestes a explodir. Daniel ainda tremia, e a multidão se aglomerava, respirando em uníssono, como se estivesse esperando um milagre ou um desastre. Mas quando tudo parecia estar em um equilíbrio delicado, uma outra figura surgiu da multidão, e a cena se transformou de forma inimaginável. Era Clara, a irmã mais nova de Eduardo. Ele a reconheceu imediatamente, com os olhos arregalados de medo e fúria. "Eduardo!" gritou ela, a voz cortando a adrenalina do momento. "O que está acontecendo aqui? Você precisa parar isso!" O olhar de Clara estava cheio de determinação, mas seus olhos mostravam uma brasa de algo escondido. Mas antes que alguém pudesse responder, ela avançou, passando entre as pessoas, e Eduardo pôde ver que havia lágrimas em seu rosto. "Você não pode deixar que isso aconteça. É muito maior do que você imagina." A multidão, que parecia obsidiana por um momento, começou a murmurar entre si. "O que ela quer dizer? E o que está por trás disso?" Ecoavam ao redor. Júnior, ainda com a arma em mãos, virou-se para Clara, a expressão confusa. "O que você sabe, Clara?" E então, aquilo que ninguém esperava, aconteceu. Clara balançou a cabeça, e enquanto os rostos em volta se torciam em ansiedade, ela soltou uma palavra que fez a respiração de todos na cena parar. "Você é irmão do Daniel." A declaração pairou no ar, pesada e nebulosa. "Edgar, meu pai, ele não é só seu pai. Ele é o pai de Daniel." O queixo de Eduardo caiu. O mundo pareceu girar, e ele mal conseguiu lidar com a revelação. "O quê? Isso não pode ser verdade." A incredulidade consumia-o. As peças do quebra-cabeça estavam mudando, formando uma imagem que ele nunca tinha decididamente imaginado. A história de vida que acreditava controlar se despedaçava na sua frente. Daniel olhou para Clara, depois para Eduardo, e ainda para Júnior. "O que isso significa? Sou irmão do Daniel?" A confusão nos olhos dele era palpável, e a incerteza crescia como uma tempestade, prestes a se transformar em um furacão. "Sim", disse Clara, a voz trêmula. "O médico que fez nosso DNA era teórico, mas tudo leva a acreditar que Edgar estava envolvido com a Maria e também com você. Ele não seria apenas seu pai, Eduardo. Ele seria o pai de Daniel também. É um emaranhado de mentiras e segredos, uma prova do que aconteceu." No meio desse turbilhão de informações, Júnior finalmente baixou a arma ligeiramente, atordoado. A tensão no ar afrouxou, mas não desapareceu. O que estava acontecendo? A revolta e a dor eram misturadas a um sentido de urgência, e a confusão só aumentava. Agora Eduardo não era apenas um magnata em crise, era um homem preso em uma teia de laços, familiares que nunca imaginou que existiriam. A multidão estava em polvorosa, os murros de indignação ecoando. "E você nunca nos contou, Eduardo?" Uma voz gritou. "Você se acha acima de todos nós? Mas o que você realmente sabe sobre sua família?" As reações começaram a disparar, cada nova descoberta tornando tudo mais problemático. Eduardo olhou para o rosto de Maria, que agora parecia uma figura trágica em meio à confusão. "Mas Maria, tudo isso, você sabia?" Sua pergunta estava repleta de dor e decepção. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou a cena. "Eduardo, cuidado!" A urgência novamente voltou. A gangue, esquecida em meio ao drama, se movia, e Carlos estava avançando com um novo impulso, determinado a vingar o que considerava um insulto. A tensão aumentou novamente, enquanto os olhares se tornavam mais alarmantes. Nesse caos, Eduardo percebeu que tudo se tornara um emaranhado de verdades, mentiras, amores perdidos e traições. E agora, o que ele faria com tudo isso? O que significava ser pai, irmão e amigo em um cenário tão devastador? O futuro estava em jogo, e a única certeza era que aquela revelação mudaria tudo. Era um labirinto de emoções, e quem se perderia nele poderia nunca encontrar a saída.
A verdadeira natureza de suas vidas estava sendo discutida no meio daquela confusão. E a única dúvida que restava era: quem realmente era Daniel? Enquanto a tensão pairava no ar, as palavras de Clara reverberavam como um tambor, ecoando entre os presentes. Daniel é seu irmão. O choque havia tomado conta da cena. Mas antes que alguém pudesse processar a nova revelação, um novo barulho cortou a intensidade do momento. Um grito agudo que atravessou a multidão. Não, ele não pode saber. Era uma voz feminina desesperada. Todos voltaram-se, e naquele instante, uma sombra familiar surgiu da multidão. Era a mãe de Daniel, Raquel. O rosto dela estava pálido, e os olhos avermelhados. Ela parecia uma mulher desfeita, como se cada palavra que saísse de sua boca rasgasse seu coração. Raquel, Eduardo a chamou, o pânico brotando no peito. O que você está fazendo? Aqui? Mas acima de tudo, ele já tem minha resposta. Eu estou aqui porque eu sou a verdadeira mãe de Daniel. A confissão dela soou como um trovão na multidão. Todos os olhares se viraram novamente para ela, espantados e desconfiados. A verdade parecia oscilar entre eles, como uma sombra, prestes a devorá-los. O estarrecedor revelou-se em forma de caos. O quê? Júnior perguntou, sua expressão mudando rapidamente de raiva para confusão. Isso não pode ser verdade. Mas Raquel continuou, sem hesitar. Daniel é meu filho. Maria, você só tá aqui para confundir tudo. Maria, que estava em choque, reagiu. Raquel, você não tem ideia do que está dizendo. O desespero em seu olhar fazia. O coração de Eduardo doeu. Como era possível que tudo estivesse desmoronando? A multidão começou a murmurar de novo, as vozes se misturando em gritos e sussurros. O que estava acontecendo? Eduardo, você sabia de tudo isso? Clara perguntou. As palavras dela cortaram o ar tenso, e Eduardo não sabia o que responder. Ele estava perdido em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Mas a verdade, o que você sabe, Raquel? Eduardo gritou, o desespero se intensificando. A confusão estava prestes a explodir. Raquel olhou para Daniel, o pequeno naquela confusão, e o desespero foi acompanhando seu olhar. Eu não posso deixar que ele saiba quem ele realmente é. A declaração trazia consigo um peso insuportável. Você quer que ele viva em uma mentira? Maria exclamou, movimentando-se para ficar entre Daniel e Raquel, a tensão entre elas palpável. Eduardo sentiu o nó na garganta apertar. O que significava ser pai agora? A vida dele havia se tornado um filme de horror. Mas então, como se o universo quisesse levá-los a um clímax ainda maior, as sirenes da polícia cresceram em um rugido intenso. Não era apenas sobre o que se passava entre eles. A cena estava prestes a mudar drasticamente. As janelas da mansão se iluminavam com luzes azuis e vermelhas, e os policiais desembarcavam com expressões sérias. Todos, fica claro, precisamos de controle nessa situação. Um dos policiais gritou, mas ninguém ouvia. A tumulto estava crescendo. A verdade estava desmoronando, e cada um lutava pelo que considerava mais importante. O que era real? O que era uma mentira? A vida de Daniel estava à beira de uma catástrofe. Com a tensão do momento, uma resistência altamente inesperada surgiu. Eduardo, a voz de Jacob, o policial, ecoou forte entre os gritos. Ele se infiltrou na cena, e Eduardo olhou para ele, buscando apoio. Precisamos de calma. Cada um de vocês precisa responder pelo papel que desempenhou. Mas todos estavam tão perdidos em suas próprias verdades e mentiras que parecia que escapar da confusão era impossível. Enquanto as luzes da polícia piscavam, uma figura encapuzada surgiu nas sombras, flutuando no limite de sua visão. O que está acontecendo? Gritou a figura, enquanto o rosto se iluminava brevemente. Era alguém do passado, alguém que Eduardo nunca esperava ver novamente.
seu ex-parceiro de negócios, Felipe, o mesmo que havia desaparecido após um escândalo ligado a Eduardo. O que você está fazendo aqui? Eduardo Gaspin, o coração acelerado. No meio dessa calamidade, a verdade sobre todos vocês está prestes a ser revelada. Felipe sorriu, e nesse momento, Eduardo percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar de uma forma irreversível. Daniel é meu filho também. O ar ficou pesado e os olhares colidiram. O mundo de Eduardo estava desmoronando. O que mais estava enterrado sob as mentiras? Toda a vida que ele conhecia estava prestes a desmoronar. A verdadeira natureza de cada um deles estava sendo desaprovada e exposta. A batalha pela verdade havia começado. O tiro ecoou, e o mundo parecia girar em uma espiral de confusão. Eduardo ficou boquiaberto, os pensamentos se entrechocando como uma tempestade. Daniel é meu filho também. Felipe acertou em cheio, sua voz ressoando entre os gritos e o caos. As pessoas começaram a se mover, as cabeças se virando como se houvesse uma força magnética. O que significava isso? Os olhos de Júnior brilharam de raiva, mas também de incerteza. Isso não pode ser verdade, ele gritou, sua voz tremendo. O ar estava denso. Todos ali sabiam que as revelações mudariam tudo. Enquanto Eduardo tentava absorver a nova realidade, Raquel, que até então parecia focada apenas em proteger Daniel, deu um passo à frente. Essa história não faz sentido. Felipe, onde você estava? O que mais você não disse? A urgência na voz dela a fez parecer quase uma mãe desesperada, mas ao mesmo tempo ela parecia familiarizada demais com tudo aquilo. As palavras de Raquel pairaram no ar, enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam. Clara, observando, teve uma expressão de incredulidade. Então, você sabia, Raquel, que Felipe estava por perto, que Daniel é irmão do Júnior? Eduardo não conseguiu conter a frustração. Raquel, como você pôde? Quando você... Mas ele foi interrompido. Silêncio, gritou Jacob, o policial, tentando restaurar um pouco de ordem enquanto a sirene do carro da polícia zumbia ao fundo. Mas as vozes eram como um mar revolto. Cada um parecia mais disposto a se defender do que a se unir. E no meio desse caos, algo se partiu. Um grito agudo, quase um lamento, escorreu pela multidão quando uma mulher se lançou entre eles. Era uma mulher que todos conheciam, mas ninguém esperava ver ali. Parem! Todos vocês! E seu olhar era como fogo. Era Teresa, a antiga empregada da família de Eduardo, que havia sido dispensada sem muita cerimônia anos atrás. O que você está fazendo aqui, Teresa? Eduardo se perguntou, a incredulidade misturando-se. A raiva. Esse não é o seu lugar. Mas estudos vazios não eram bem a sua preocupação, já que a tensão era palpável. Você não entende. Eu sei o que aconteceu. Eu estive lá. Teresa respirou fundo, cada palavra parecendo um fardo. O dia em que tudo começou, quando seus segredos vieram à tona, foi minha responsabilidade. As peças finalmente começaram a se encaixar, mas a imagem estava tão confusa que Eduardo se sentiu tonto. Segredos? Que segredos? Raquel perguntou, a desconfiança estampada no rosto. E era como se o chão se abrisse sob seus pés. Daniel não é só seu filho, Eduardo. Ele é de todos nós. A verdade é que ele é o filho de... Edgar! O ar se tornou pesado, a revelação fazendo com que todos ficassem em choque. A palavra Edgar alcançou os ouvidos de todos como um trovão, e as reações foram imediatas. Júnior estava quase em estado de colapso. Sua raiva agora misturada a uma surda confusão. Isso não faz sentido. Não pode ser verdade. O desespero em sua voz era palpável. Mas Teresa continuou, sua expressão firme. Edgar estava envolvido com cada uma de vocês. Ele teve um caso com Maria, sim, mas também com Raquel e até com Gabriela. Daniel é o resultado de um ciclo de mentiras que nunca deveria existir.
Vocês todos foram enganados. As emoções no ar se misturaram como um vendaval. A multidão começou a murmurar. Os olhares trocados estavam carregados de indignação e desconfiança. Eduardo não sabia em quem confiar. E o mais energizante: quem realmente era Daniel? As respostas giravam ao redor, imprevisíveis. Enquanto isso, Daniel observava tudo, sua inocência se desvanecendo em uma realidade cruel. "Parem! Eu só queria saber quem eu sou!" gritou, e seu desespero estremeceu o coração de Eduardo. O menino parecia estar à beira de um colapso. Teresa suspirou, como se soubesse que a hora da verdade havia chegado. A vida de todos vocês se entrelaçou de uma maneira que agora é impossível se desvencilhar. A história não é só sobre amor ou ódio, é sobre sobrevivência, sobre o que está escondido. Sob a superfície, a polícia começou a se mover e o confronto parecia inevitável. Mas antes que tudo se tornasse uma explosão de consequências, a presença de Felipe se intensificou. "Quer saber a verdade? Eu tenho provas. Provas que podem destruir todos vocês, ou quem sabe, unir de uma vez por todas. Mas precisam ouvir o que eu tenho a dizer primeiro." O clima estava tenso e todos estavam prestes a quebrar. A verdade pairava sobre eles como uma espada, pronta para cair. Eduardo olhou para o filho, depois para a multidão. "Então, o que vai acontecer agora?" E com isso, o futuro de todos ali parecia prestes a ser escrito de uma maneira que ninguém poderia prever. A tensão era palpável enquanto Eduardo respirava fundo e olhava para Felipe. O homem que trouxe mais confusão estava prestes a revelar a verdade. "Ouçam! O que eu vou dizer pode mudar tudo. Daniel é meu filho, a verdade que todos temem." Sua voz ecoou como um trovão na mente agitada de Eduardo. Mas a multidão estava farta. Os olhares eram de dúvida e incredulidade. "Você está mentindo!" Júnior gritou, mas Eduardo só queria entender. Ele sentiu algo se quebrar dentro de si, uma pontada aguda no peito. Estava cansado de mentiras e segredos. "Chega! Daniel merece saber a verdade!" Ele gritou, o coração pulsando, cada emoção transbordando. "Meu filho precisa saber quem realmente é." Daniel estava ali, pálido e confuso, as mãos tremendo. O garoto olhou para seu pai, todos os olhos dele se voltando. "Quem sou eu realmente?" Raquel, ainda lá, não sabia o que dizer. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Daniel, não há palavras suficientes para explicar." Ela estava perdida, como todos ao redor. Felipe aproveitou a oportunidade. Eu conhecia Edgar. Ele sabia. Ele manipulou essa situação, criando um ciclo de dor. Daniel estava no meio disso tudo. As palavras cortaram o ar. Eduardo previa a tempestade. "Mas por que agora, Felipe? Por que confessar isso agora?" Jacob, o policial, não acreditava na própria sanidade. As vozes da multidão aumentaram, ecoando um mar de confusões e quebrando a calma. "Porque a verdade precisa ser libertadora, não uma prisão." Felipe respondeu, a determinação em sua voz fazendo até Eduardo hesitar. Seria isso possível? Todos estavam prestes a ver a vida sob uma nova luz. Quando as sirenes da polícia gritaram mais alto, um silêncio espesso tomou conta do local. Os oficiais tinham visto caos suficiente. "A situação não é controlável", alguém disse. Mas Eduardo se virou para eles, a tensão no ar evaporando um pouco. Ele precisava ter controle. Controlar não apenas o presente, mas o futuro. A vida de Daniel estava em jogo. Se vocês querem nos impedir de viver, seu apagão de fogo só vai nos queimar mais, gritou Eduardo, o desespero transformando-se em força. O que temos a perder agora? Vamos juntos enfrentar esta verdade. Por instantes a multidão começou a entender. Júnior, com a arma ainda tensa, hesitou. Olhar para Daniel era diferente agora.
O garoto também estava parte de uma família que estava muito além do que ele mesmo conhecia. Eduardo olhou para Daniel, os olhos do filho refletindo um misto de esperança e medo. O garoto precisava de um aliado, alguém que realmente o compreendesse. Daniel, você é amado. Seja por nós, ou pelas verdades que estamos nos esforçando para descobrir. É hora de você decidir seu próprio caminho. E nesse momento, o mundo pareceu parar. As palavras de Eduardo cortaram a tumultuada confusão. Daniel, percebendo a gravidade ao seu redor, respirou fundo. Eu não sei quem sou, mas sei que estou aqui. E não vou mais fugir disso. As luzes da polícia pararam de piscar. A tensão começou a dissolver. Todos estavam ali esperando a verdade. Eles estavam prontos para ouvir. E enquanto as luzes se apagavam, um novo começo surgia. Era um convite para se libertarem das correntes do passado e deixar o futuro brilhar como nunca. Mas nos rostos ao redor, uma pergunta pairava no ar. Que consequências viriam com essa verdade? Que segredos ainda estavam enterrados e mudanças aconteceriam? No meio dessa montanha-russa de emoções, surge o pedido. Para você que nos acompanhou até aqui, agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias que estão por vir. E esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e vai garantir que você esteja sempre por dentro dos nossos conteúdos incríveis. Queremos ouvir você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, se você gostou, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final surpreendente. Não saia do canal ainda, porque você pode clicar agora na próxima história emocionante que temos para você no final do vídeo. Não perca essa oportunidade. O que vem a seguir pode ser ainda mais impactante.